Nessa videoaula, a gente vai aprender como que calcula as variações nos valores de tensão, corrente e potência dos módulos fotovoltaicos devido às variações de temperatura que acontecem. É extremamente importante a gente saber como que faz esses cálculos e principalmente como interpretar os valores nos datasheets dos módulos fotovoltaicos para evitarmos problemas com os nossos sistemas. Meu nome é Anderson, sou engenheiro eletricista, especialista em sistemas fotovoltaicos e energias renováveis. E se você quer receber um infobook gratuito contendo mais informações sobre os datasheets dos módulos fotovoltaicos, basta deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, assistir esse vídeo até o final e deixar o seu e-mail aqui nos comentários que você vai estar recebendo de forma gratuita esse infobook. Então vamos lá para o nosso vídeo. Então aqui a gente traz o datasheet de um módulo fotovoltaico da Canadian Solar. Não estou fazendo propaganda para a Canadian, escolhi um datasheet aleatório e trouxe aqui para a gente poder fazer os nossos cálculos. Percebam que numa parte do datasheet eu vou ter aqui as principais informações dos módulos fotovoltaicos. E aí a primeira informação que nós temos aqui é que esses dados eles estão na condição de STC, e isso é extremamente importante a gente entender o que que é isso. Quando ele traz aqui essa condição STC, é a condição de teste que esse módulo foi testado lá no laboratório. Tá? O STC ele vem de Standard Test Condition, por isso STC. E essa condição STC, ela leva em consideração uma temperatura da célula de 25 graus e uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado. Então, quando o módulo fotovoltaico ele foi testado lá no laboratório, ele foi testado sobre essas condições, levando em consideração que a temperatura da célula estava a 25 graus e ele foi submetido a uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado. Tanto é que no próprio datasheet ele traz essa informação aqui embaixo, aqui, ó, as condições de teste STC, radiância de 1000 watts por metro quadrado e uma temperatura da célula de 25 graus. Então, todas essas informações que estão aqui, ó, é para essa condição de teste STC. Tá? E uma outra coisa interessante é que no mesmo datasheet eu vou ter informações para 4 módulos diferentes. Então, eu tenho para o módulo 420p, 425, 430 e 435p. Isso é muito comum de acontecer. No mesmo datasheet, a gente tem informações para módulos com potências elétricas diferentes. No nosso exemplo aqui, a gente vai fixar no módulo de 425p, que é um módulo que ele tem uma potência máxima de 425 watts. Porém, esse valor de potência que está aqui é para a condição de STC, ou seja, para uma temperatura da célula de 25 graus Celsius e uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado. Porém, esse módulo fotovoltaico, quando ele for submetido a uma temperatura diferente disso, ele vai apresentar uma oscilação nesse valor de potência. E a gente vai ver como que a gente faz para poder calcular essa oscilação aqui no vídeo. Inclusive, a gente vai ver exemplos de como faz esses cálculos aqui e como que a gente vai interpretar isso da maneira correta. Da mesma forma, a gente tem a informação aqui da tensão máxima que esse módulo fotovoltaico apresenta. E a tensão máxima que o módulo de 425p apresenta é de 39,7 volts. Da mesma forma, esse valor é para a condição de STC, ou seja, uma temperatura de 25 graus Celsius e uma irradiância de 25 graus. Porém, quando ele sofrer ali uma variação de temperatura, esse valor aqui vai variar também, tá? E a gente também tem aqui o valor da corrente máxima, que esse módulo fotovoltaico apresenta em condição de operação, que é 10,71 amperes. E da mesma forma, a corrente também vai variar conforme a variação da temperatura. E a gente tem os outros dois parâmetros que estão extremamente importantes para nós aqui também, que é o VOC, que é a tensão de circuito aberto. O OC aqui ele vem de Open Circuit, que traduzindo é a tensão de circuito aberto. E esse módulo de 425p, ele apresenta uma tensão de circuito aberto de 48,2 volts, que é a tensão, como o próprio nome sugere, tensão de circuito aberto é a tensão quando o meu módulo fotovoltaico está desconectado, ele está aberto, né? Então, nesse momento, ele apresenta uma tensão de 48,2 volts.
Porém, essa tensão é levando em consideração a temperatura da célula a 25 graus Celsius e uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado, tá? E essa é uma tensão muito importante para nós, porque à medida que a temperatura do módulo fotovoltaico for caindo abaixo de 25 graus Celsius, essa tensão ela tende a aumentar. E isso é importante porque, dependendo da temperatura que cair abaixo de 25 graus Celsius, essa tensão ela pode subir muito. E aí eu tenho que verificar até que ponto esse valor de tensão ele pode chegar e verificar se isso está dentro do limite ali do meu inversor. A gente vai calcular isso aqui, vai fazer um exemplo disso aqui. E a minha corrente de curto-circuito também, meu ISC, o SC aqui ele vem de short circuit, né, corrente de curto-circuito, e para uma temperatura de 25 graus Celsius e radiância de 1000 watts por metro quadrado, ela tem um valor de 11,29 amperes, tá? E aí, por que que esses dois valores são extremamente importantes para nós aqui? A gente tem que verificar qual que é a variação que vai acontecer com eles. Por quê? São os dois maiores valores que eu tenho, tanto para tensão como para corrente. Só que esses dois maiores valores aqui de tensão e corrente são para uma temperatura da célula de 25 graus Celsius e uma radiância de 1000 watts por metro quadrado. Porém, à medida que eu for tendo ali variações de temperatura, esses valores aqui ó, esses dois valores aqui vão variar também. E eu tenho que ver quais são os máximos que eles podem chegar aqui. Porque durante o dimensionamento do sistema fotovoltaico, eu tenho que considerar o pior caso. E aí eu tenho que verificar qual que é o pior caso de corrente que eu tenho e qual que é o pior caso de tensão que eu tenho. Qual que é o maior valor de corrente que eu posso ter e qual que é o maior valor de tensão que eu posso ter. E aí verificar se todo o meu sistema fotovoltaico ele suporta esses valores. E aí é que muita gente às vezes erra e acaba tendo problemas depois com o sistema fotovoltaico, tá? Bom, e aí aqui embaixo, no datasheet do módulo, a gente tem os coeficientes de temperatura para potência, tensão e corrente, que são extremamente importantes a gente saber como interpreta esses valores, porque é através desses coeficientes que eu vou conseguir calcular quais são as variações que vai acontecer, principalmente na tensão e na corrente do módulo fotovoltaico, devido à variação de temperatura que esse módulo fotovoltaico será submetido. Por isso que é extremamente importante, tá? Então, no caso aqui, para esse módulo, ele está me falando que o coeficiente de temperatura para a potência é de menos 0,37% para cada grau Celsius. Então, vamos interpretar isso aqui, tá? A gente vai fazer mais para frente exemplos, isso vai ficar mais claro também, tá? Mas, a priori, o que significa isso? O que o datasheet está me informando? Ele está me informando que para cada grau Celsius que eu tenho acima de 25 graus, e por que 25 graus? Porque 25 graus é a temperatura padrão de teste, é a temperatura STC. Então, para cada grau Celsius que eu tenho acima de 25 graus, esse módulo fotovoltaico ele perde 0,37% na sua potência. Então, se a temperatura subiu de 25 para 26, ele vai perder 0,37%. Se subiu de 25 para 27, ele vai perder 0,37 vezes 2, e assim vai sucessivamente. E aqui embaixo eu também tenho o coeficiente de temperatura para tensão de circuito aberto, para o meu VOC. Tá? E aí percebo que ela é de 0,20, menos 0,29% para cada grau Celsius. Então, a cada grau Celsius que eu tenho acima de 25 graus Celsius, o meu VOC vai reduzir 0,29%. E o contrário também é verdadeiro. Ou seja, exemplo, se a temperatura cair 1 grau abaixo de 25 graus Celsius, por exemplo, for a 24 graus Celsius, essa tensão ela vai aumentar 0,29%. E aqui está uma grande questão, né? Porque à medida que a temperatura vai caindo abaixo de 25 graus Celsius, a minha tensão tende a aumentar. E é aqui que eu tenho que tomar cuidado, porque vamos pensar ali no início do dia, onde as temperaturas ambientes elas tendem a ser mais baixas. Se eu tenho uma temperatura ambiente mais baixa, a temperatura da célula
provavelmente vai estar abaixo de 25 graus Celsius. E aí, nesse momento, a tensão de circuito aberto do módulo fotovoltaico, ela tende a aumentar. E eu tenho que verificar até que valor ela pode chegar e eu vou verificar se esse valor que ele pode ser atingido, se o meu sistema fotovoltaico suporta esse valor, tá? Então essa que é a grande questão. A gente vai fazer um exemplo aqui para isso poder ficar mais claro, tá? E a gente tem também o coeficiente de temperatura para corrente de curto-circuito, e ele é de 0,05% para cada grau Celsius, tá? E aí tem dois pontos importantes aqui para o coeficiente de temperatura que a gente precisa observar. Percebam que ele é um coeficiente positivo, é o primeiro ponto, ou seja, é diferente dos outros dois que é negativo, e qual que é a interpretação que a gente toma com isso? Para cada grau Celsius que eu tenho acima de 25 graus, a minha corrente ela vai aumentar de 0,05%, tá? E aí, para cada grau Celsius que eu tenho abaixo de 25 graus Celsius, a minha corrente de curto-circuito ela vai cair 0,05%. Então, ele é um coeficiente que ele tem um comportamento diferente dos dois demais, da tensão e da potência, tá? No tensão e potência, à medida que você vai subir na temperatura acima de 25 graus Celsius, a sua tensão e potência ela tende a cair, tá? Por isso que é o coeficiente negativo, por isso que ele tem esse sinal negativo aqui. Já para a corrente de curto-circuito, ele é um coeficiente positivo. Então, para cada 25 graus Celsius, cada grau Celsius que você tem acima de 25 graus Celsius, a minha corrente de curto-circuito ela tende a aumentar. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que percebo que o coeficiente de temperatura aqui para a corrente, ele é bem menor em relação à da tensão e da potência. Perceba que é um coeficiente de 0,05% para cada grau Celsius. E pelo fato dele ser pequenininho, né, em relação aos outros dois, tem muita gente que acaba nem calculando ele, tá? E fica a critério ali do projetista, de quem está fazendo dimensionamento do sistema fotovoltaico. Mas eu recomendo fazer o cálculo, tá? E aqui a gente tem as curvas características dos módulos fotovoltaicos que também são exibidas ali no datasheet. Eu não vou entrar no detalhe agora dessas curvas, porque não é o foco aqui desse vídeo, mas eu tenho outro vídeo no canal onde eu detalho mais como interpretar essas curvas. Eu vou deixar aqui o link na descrição para o outro vídeo e vou deixar ele aqui em algum local aqui também para vocês poderem acessá-lo depois e assisti-lo lá, que lá tem mais informações de como interpretar essas curvas. Bom, aqui embaixo a gente vai ter então as equações matemáticas que a gente vai utilizar para poder fazer os cálculos das correções dos valores de tensão corrente do módulo fotovoltaico em função da variação da temperatura, tá? A gente vai ver um exemplo aqui para poder como que a gente utiliza essas equações matemáticas. A gente vai fazer manual aqui essas equações e aí depois que vocês entenderem como de fato é feito a equação matemática, vocês podem colocar isso talvez num Excel e deixar isso lá de forma automática. Aqui a gente vai ver como que a gente faz isso de forma detalhada. Então aqui a gente tem a equação matemática que a gente vai calcular o valor do VOC corrigido devido à variação de temperatura. Então, como que é essa equação? Então, ele leva em consideração o VOC-N. Esse Nzinho aqui, pessoal, significa que é o VOC para a condição de STC. Toda vez que vocês verem esse Nzinho aqui, ele significa isso, é o VOC na condição de STC. Ou seja, é esse VOC que vem aqui no datasheet do módulo, porque esse VOC que está aqui é o VOC na condição de STC, é na condição de 25 graus Celsius, tá? Então, esse é o VOC na condição de STC. Esse KV é o meu coeficiente de temperatura para tensão, que é esse valor aqui, ó, que é o menos 0,29% para cada grau Celsius. E o TM é a temperatura que esse módulo vai atingir, levando em consideração a temperatura ambiente do local. E aí tem uma outra equação matemática aqui embaixo, que a gente vai calcular qual que é a temperatura desse módulo em função da
temperatura ambiente do local lá onde ele está instalado. Por quê? Esse módulo fotovoltaico, quando ele é testado lá no laboratório, ele está submetido a uma determinada temperatura ambiente, para poder fazer as células atingir a temperatura lá de teste de 25 graus Celsius. Porém, o local onde eu vou instalar esse módulo fotovoltaico, ele vai ter com certeza uma temperatura ambiente diferente, porque cada local vai ter ali sua temperatura ambiente diferente. Então, essa equação aqui, ela vai me permitir fazer esse cálculo. A gente vai entender como que a gente faz esse cálculo aqui através dessa equação matemática. Percebam que tem uma série de variáveis que a gente tem que levar em consideração para a gente poder de fato fazer os cálculos corretos, e tem muita gente que não leva isso em consideração, tá? Então, voltando aqui para a nossa equação do VOC, e a gente tem aqui, ó, a temperatura em condição de teste padrão, a temperatura em STC. Percebam que o meu Nzinho apareceu aqui. Então, a temperatura que eu vou colocar aqui é a temperatura de 25 graus Celsius. A gente vai fazer exemplo. E eu tenho também aqui, ó, a equação para a corrente de curto-circuito, para o meu ISC. E aí, qual que vai ser aqui? Ó? Vai ser o meu ISC na condição de teste padrão, condição de STC, que aí no datasheet do módulo aqui, ó, é 11,29 amperes. O meu coeficiente para corrente, coeficiente de temperatura para corrente, que no caso aqui vai ser 0,05% para cada grau Celsius. A temperatura de operação do módulo, a temperatura em condição de teste STC, que vai ser 25 graus, e percebam que agora aqui entrou o G. Esse G aqui é a irradiância do local. Tá? E aí cada local vai ter lá a sua irradiância também. Existem formas da gente fazer essa consulta desses valores de irradiância. Depois eu posso fazer um vídeo aqui no canal mostrando como que a gente faz como que a gente consulta, né, esses valores de irradiância conforme ali o local onde eu vou instalar o meu sistema fotovoltaico, tá? E aqui eu tenho então a equação matemática que eu vou calcular qual que é a temperatura que esse módulo vai estar operando. E aí perceba que ela leva em consideração a temperatura ambiente do local, que é uma variável extremamente importante da gente levar em consideração. Esse TNOCT é a temperatura de operação da célula, tá? E geralmente nos datasheets dos módulos fotovoltaicos, esse valor ele vem lá no datasheet. Se caso ele não vier, a gente pode considerar aqui um valor de 45 graus Celsius, que é de fato a temperatura máxima que a célula pode chegar ali durante a operação. E aqui a gente vai ter também o valor aqui da irradiância. Então, todas essas nomenclaturas, elas estão detalhadas aqui, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, tá? E aí, o que é importante aqui, tá, pessoal? O que é importante a gente verificar aqui também? O VOC, eu estou preocupado com o meu VOC para temperaturas abaixo de 25 graus Celsius. Essa é a minha preocupação, porque à medida que a temperatura vai cair abaixo de 25 graus Celsius, o meu VOC ele tende a aumentar. Então eu tenho que verificar qual que é a menor temperatura ambiente que eu posso ter no local onde eu vou instalar meu sistema fotovoltaico, e a partir dessa temperatura ambiente eu calcular a temperatura ali que o módulo pode atingir, e a partir disso eu vim cá e calcular qual que é o VOC mais alto que eu posso ter ali no meu sistema fotovoltaico. Então, quando eu falo de tensão, falo do meu VOC, tensão de circuito aberto, eu estou preocupado para temperaturas ambientes mais baixas. Estou preocupado ali nas primeiras horas do dia, onde eu vou ter ali as temperaturas ambientes mais baixas. Então, para poder verificar qual que é o valor de tensão que eu posso ter nesse momento. E para corrente de curto-circuito, a gente viu aqui pelo coeficiente de temperatura da corrente que, à medida que a temperatura vai subindo acima de 25 graus Celsius, a minha corrente ela tende a aumentar. Então, para a corrente curto-circuito, eu tenho que me preocupar para os momentos onde eu posso ter uma temperatura ambiente mais alta, porque nesses momentos a temperatura da célula, do módulo, ela vai tender a ficar mais alta, e aí se eu tiver um curto-circuito nesse momento, a minha corrente curto-circuito nesse momento pode ser mais alta, tá? Então, para tensão, eu tenho que
me atentar para as temperaturas mais baixas. Para a corrente, eu tenho que me atentar para as temperaturas mais altas, tá? Então vamos fazer aqui agora um exemplo para poder ajudar a fixar esses conceitos. No primeiro exemplo, eu tenho aqui, ó, exemplo de cálculo da correção de tensão para uma temperatura ambiente de 10 graus. Percebam que eu já trago aqui, ó, a temperatura mais baixa, ou seja, no local onde eu vou instalar esse sistema, a temperatura ambiente mais baixa que eu tenho lá, né, as médias das temperaturas ambientes mais baixas que eu tenho lá, é de 10 graus Celsius. Se eu não quiser pegar a média, se eu quiser pegar de fato a temperatura mais baixa, o menor valor de temperatura que eu posso ter ali ao longo do ano, no local onde eu vou instalar esse sistema fotovoltaico, eu posso também, é até o mais correto de ser feito. E para poder verificar esse histórico, essas médias de temperatura que se tem ali ao longo do ano, a gente pode consultar o site do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, onde lá nesse site eu consigo colocar o local onde eu vou instalar ali o meu sistema fotovoltaico e lá ele vai me dar os valores mínimo, máximo e médio de temperatura que tem naquele local. Então, para o nosso exemplo aqui, a gente vai considerar uma temperatura ambiente de 10 graus Celsius. A temperatura de operação da célula a gente vai considerar de 39 graus, tá? Isso é uma informação que o fabricante pode passar para nós também. E a gente vai considerar uma irradiância de 200 watts por metro quadrado, tá? E aí, por que a gente está considerando uma irradiância mais baixa aqui de 200 watts por metro quadrado? Pessoal, por quê? A gente tende a ter temperaturas mais baixas, temperaturas ambientes mais baixas nas primeiras horas do dia. E aí, nas primeiras horas do dia, a gente tende a ter também menores valores de irradiância. Por isso que a gente considera os 200 watts por metro quadrado. E por que 200 watts? Porque a partir de 200 watts por metro quadrado é um valor onde você começa a ter já valores de tensão no módulo fotovoltaico. A partir desse valor de 200 watts por metro quadrado, já começa a surgir no módulo fotovoltaico tensões. Então, por isso que a gente vai considerar 200 watts por metro quadrado, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai calcular de fato, então, qual que é a temperatura que esse módulo fotovoltaico vai apresentar, né, no momento ali onde eu tenho temperaturas ambientes de 10 graus Celsius e uma irradiância de 200 watts por metro quadrado. Basta eu pegar, então, e substituir os valores aqui na equação matemática. Então, eu tenho aqui a temperatura ambiente 10 graus, a temperatura de operação da célula 39, menos o 20 da fórmula, o valor da irradiância aqui, o G, 200. Então, fazendo as contas aqui, eu chego na temperatura do módulo de 14,75 graus Celsius para essa condição, que seria a minha pior condição ali de operação desse módulo fotovoltaico, né? E aí 14,75 é menor que a temperatura de teste padrão que esse módulo foi testado lá no laboratório, tá? Então a tensão de VOC, ela nesse momento ela vai ser mais alta. E qual que vai ser esse valor então? A gente vai calcular ele aqui agora utilizando essa equação matemática aqui, ó. Então meu VOC agora ele vai ser o quê? Meu VOC que eu da condição de teste padrão, 48,2 volts, que eu peguei essa informação aqui no datasheet, ó, peguei essa informação aqui no datasheet do módulo, trouxe ela para cá, 48,2. O meu coeficiente de temperatura para tensão, eu pego essa informação no datasheet do módulo fotovoltaico também, que está aqui, ó, é menos 0,29% para cada grau Celsius, trago ele para cá. A temperatura do módulo, que a gente calculou 14,75 graus Celsius, trouxe ela para cá também, e a temperatura de teste padrão, que é 25. Então, fazendo a conta aqui, eu chego no valor aqui de 49,63 volts. Então, percebo que meu VOC ele saiu de 48,2 volts para 49,63 volts, tá? Teve um ganho aqui, ó, de
1,63 volts. Isso para cada módulo fotovoltaico. Aí vamos imaginar uma string ali que tem 20, 30, 40 módulos fotovoltaicos e todos os módulos fotovoltaicos recebendo esse acréscimo de tensão aqui devido a essa temperatura mais baixa. Então é extremamente importante a gente levar isso em consideração e principalmente verificar se essa diferença de tensão que eu vou ter se essa diferença não vai impactar, não vai ultrapassar o limite de tensão do meu inversor. Tá? É extremamente importante a gente fazer essa verificação. Conforme eu disse, para poder consultar esses valores de temperatura ambiente, a gente pode utilizar aqui o site do IMET para poder nos auxiliar nessas consultas desses históricos aí de temperaturas mínima, máxima, média para cada local ali que a gente vai onde a gente quer instalar esse sistema fotovoltaico. E aqui agora a gente tem o exemplo de cálculo da correção da corrente. Tá? E aí, conforme eu disse para vocês, para a correção da corrente, a gente tem que estar preocupado com os valores de temperaturas mais altas. Por quê? À medida que a temperatura do módulo vai subindo, o meu valor de corrente ele vai subindo também. Tá? Então, nesse caso aqui, a temperatura ambiente que a gente está considerando é de 38 graus Celsius, é o maior valor de temperatura ambiente que eu posso ter ali no local onde eu vou instalar o meu sistema fotovoltaico. Temperatura de operação da célula continua 39 graus Celsius e uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado. E aí, por que aqui a gente leva em consideração a irradiância de 1000 watts por metro quadrado? Porque é até mesmo uma questão de lógica, né? Se a gente está considerando ali as temperaturas ambientes mais altas, e para ter temperaturas ambientes mais altas, a gente tem que ter valores de radiância mais alta, né? Que uma coisa está ligada à outra. Então, a gente considera o valor aqui de 1000 watts por metro quadrado. E aí a gente vai utilizar a mesma equação para poder fazer o cálculo aqui da temperatura de operação do módulo fotovoltaico quando ele estiver submetido a uma temperatura ambiente de 38 graus Celsius e uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado. E aí a gente chega aqui no valor de 61,75 graus Celsius. Percebam que é um valor bem acima de 25 graus, né, pessoal? E aí, de fato, o módulo fotovoltaico, os módulos fotovoltaicos, eles podem atingir esses valores de temperatura. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso e a gente tem que ver como que isso vai impactar ali no valor de corrente agora desse módulo fotovoltaico, tá? Para poder, de fato, então, calcular qual que vai ser esse novo valor da corrente de curto-circuito, a gente vai substituir os valores aqui agora na equação. Então, o que eu tenho? A minha corrente de curto-circuito na condição de STC, na condição padrão, e conforme o datasheet do módulo é 11,29 amperes, então eu trago esse valor para cá. O coeficiente de temperatura para corrente é de 0,05%, né? Essa é uma informação que está no datasheet. A temperatura do módulo que nós calculamos, 61,75. A temperatura de teste padrão, 25. O 1000 watts da minha irradiância, e aí substituindo aqui, fazendo as contas, a gente chega no valor de 11,49 amperes. Então ela saiu de 11,29 para 11,49 devido a esse aumento de temperatura. Percebam que aqui na corrente de curto-circuito, a variação é muito pouca. Ela saiu de 11,29 para 11,49, né? Uma variação bem pequenininha, tá? Isso já a gente esperava de acontecer pelo fato de, conforme eu mencionei para vocês no vídeo, o meu coeficiente aqui, ó, ele é muito pequeno, né? O coeficiente aqui da corrente, ele é muito pequeno, tá? Então, já era esperado disso acontecer aqui, tá? Então, pessoal, é assim que se faz, né, os cálculos, e isso é extremamente importante da gente entender e saber como calcular para a gente poder verificar se nesses piores momentos de operação do meu sistema fotovoltaico, os valores de corrente e tensão não vai atingir ali os valores limites do meu sistema. Então vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.